Na série Monte Seu PC de hoje, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre placas-mãe, a diferença entre elas e aquilo que você precisa saber de mais importante na hora que você vai escolher a sua placa-mãe. Eu sou Leonardo Campos, esse é o canal BPV e você está assistindo o Dicas para PC. Semana passada, no vídeo anterior, falamos sobre processador. Inclusive, se você não assistiu, vale muito a pena assistir, está aqui no cardzinho e também vai estar na descrição aqui desse vídeo. É uma série, tá, pessoal? Vamos falar de cada hardware aqui, vamos mostrar as diferenças e aquilo que você precisa se atentar na hora que você vai escolher esse seu componente. A placa-mãe, ela é muito importante, porque o que é a placa-mãe? É um PCB grande que ali vai dividir, vai gerenciar, digamos assim, todos os componentes que você vai colocar nessa placa-mãe. Enfim, algumas coisas, algumas informações importantes que você precisa saber sobre a placa-mãe, que todas elas, mesmo sendo de entrada, elas possuem várias entradas e também saídas, para você conseguir colocar aí os seus componentes, outros hardwares, periféricos e por aí vai. Nela você vai encontrar um soquete de processador, isso aqui é padrão, tem que ter, tá, pessoal? Que é o soquete do processador. E aqui já vem a primeira observação. Você que assistiu o primeiro vídeo, você sabe que existe o soquete, existe o pino, a pinagem do soquete. Por exemplo, a LGA 1151. A placa-mãe ela tem que ter esse soquete e também tem que ter o chipset. Você tem que ver se aquele processador ele é compatível, sabe? Se essa placa-mãe ela dá suporte para esse processador. Então você tem que se ligar nisso aí. Então a primeira coisa que você compra é o processador. Quero esse processador. Aí você parte para a placa-mãe e veja aí qual placa-mãe que suporta esse seu processador. E uma observação muito bacana aqui: placas-mãe da AMD para processadores da AMD e placas-mãe da Intel para processadores da Intel. Nela também você encontra aqui os slots de memória RAM. Você também vai encontrar entradas de USB e agora a maioria das placas-mãe vem com essa entrada azul de USB, que significa, quando você vê uma entrada de USB azul, significa que é 3.0. Aquelas que são preta é 2.0. Mas não precisa se preocupar porque elas são retrocompatíveis. Ou seja, você pode utilizar um periférico com USB 3.0 na 2.0 e vice-versa. Outras conexões também padrão na placa-mãe são as conexões SATA, para você colocar HD, SSD e por aí vai. E para quem é gamer, a entrada aí mais especial aqui é a PCI Express, que é justamente onde você coloca aí a sua placa de vídeo, mas também pode colocar outras coisas. A Intel tem um SSD que ele pluga aqui justamente na entrada PCI Express. E uma coisa que muita gente pergunta, por que tem placas-mãe de tamanhos diferentes? Isso aí é devido ao formato. O formato mais padrão é o conhecido como o formato ATX e dele procede os outros formatos. Tem aqui o formato da placa-mãe maior, que é o Standard ATX, tem o Micro ATX, que é o tamanho médio, e também tem o menor de todos, que é para quem gosta de montar computadores aí bem portáteis, que é o Mini ITX. Uma observação nesse formato ITX, que ela possui somente uma porta PCI Express. Então essas são algumas informações aí sobre placa-mãe. Agora, para você que vai escolher a sua placa-mãe, a primeira coisa que você deve saber, e esse assunto gera muita divergência, tem muita discussão, uns falam que sim, outros falam que não, mas não, pessoal, a placa-mãe ela não é responsável direta pelo desempenho do computador. A placa-mãe também não vai te dar a melhor qualidade de desempenho nos jogos, não. Qual é a diferença primordial de uma placa-mãe para outra? São as tecnologias implantadas nelas. Tem placa-mãe que tem mais tecnologia, tem outras que tem menos. E quando eu falo de tecnologias, eu estou falando justamente de quê? De conexões, Às vezes componentes melhores, também acontece isso. Tem placa-mãe mais top que o componente de melhor qualidade. Uma coisa muito importante que você precisa se atentar, se você pretende no futuro fazer aí um SLI ou um Crossfire, que é a utilização de mais de uma placa de vídeo na mesma placa-mãe, você precisa pegar uma placa-mãe que dê suporte para isso. Aí que eu estou falando a diferença entre elas, tá vendo? Então a diferença maior entre elas, até na questão de preço, você pega uma placa-mãe top
ela vai ter muito mais entradas, vai ter muito mais conexões. Então, pessoal, basicamente é essa diferença aí que existe entre as placas-mãe. Tá bom, pessoal? Então esse foi o segundo episódio. Semana que vem vamos alcançar a meta de 400 likes para a gente dar continuidade nessa série. E você está gostando dessa série? Deixa aqui nos comentários se você está gostando, se você está aprendendo bastante sobre hardware, que essa é a intenção dessa série aqui. Estou deixando esses 2 vídeos aqui, vale a pena você assistir. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e, como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.